Vamos abrir a palavra do nosso Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Lê do versículo 6 ao 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar mais uma vez, suplicando ao Senhor a sua graça, o agir do teu Espírito em nossas vidas. Pai Celeste, obrigado por esse momento, Senhor, que estamos reunidos, esse tempo que estamos juntos no nome de Jesus, como igreja, cultuando, glorificando, adorando o teu santo nome, Senhor. E agora, Pai, queremos meditar na tua santa e gloriosa palavra. Precisamos, ó Deus, do agir do Teu Espírito Santo, autor dessa palavra, que inspirou o apóstolo Paulo para escrevê-la, Senhor Deus. Seja o Senhor mesmo, ó Deus, aplicando em nossas vidas, ó Deus, nos dando entendimento, ó Deus, abençoando, Pai, as nossas vidas através desta palavra, despertando, trazendo crescimento, aumentando a nossa fé, tudo segundo a Tua vontade, ó Deus. Fala, Senhor Deus, em cada coração. Ó Deus, nesta hora, nesse momento, Senhor, de meditação, que o Senhor nos auxilie a sermos também fiéis, Pai, na exposição da Tua palavra. Precisamos, ó Deus, da graça e da misericórdia do Senhor também. Pedimos isso, Pai, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, nesta manhã eu quero falar da visão certa, tanto da vida como da morte. Principalmente para nós que somos discípulos de Cristo. Então nós, como cristão, como discípulo de Cristo, nós precisamos ter a visão certa, tanto da vida como da morte. E nós vamos tomar por modelo a vida do apóstolo Paulo, como exemplo a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmão, foi o maior teólogo de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igreja de todos os tempos. Tirando, é claro, nem se compara com o Senhor Jesus. Tirando Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus. Mas Paulo, então tomando a vida desse servo de Deus, que foi o maior apóstolo, o maior teólogo, plantador de igreja. Irmãos, Paulo está preso em Roma, está numa cela imunda, insalubre, fria, escura, está aguardando o seu martírio. Então, essa aqui é o último escrito de Paulo que se tem notícia, que se sabe. Então aqui Paulo está preso em Roma aguardando o martírio. Ele foi decapitado por ordem do imperador romano Nero. Então talvez foi com machado, não sei, cortou a cabeça de Paulo. Então Paulo sabia disso, ele está esperando por esse momento, ele está preso nessa masmorra, lugar horrível. Ele está preso, uma cela imunda, fria. E o grande apóstolo de Cristo, agora aqui ele já está velho, cheio de cicatrizes, sofrendo as mais amargas privações que podemos imaginar, irmãos. Ele tem pouca roupa para enfrentar o rigoroso inverno que se aproxima. Por que nós sabemos disso? Pelos versículos 13 e 21 aí do texto. Dá uma olhada na sua Bíblia. Ele diz para Timóteo: quando vieres, traze a capa, a única para agasalhar ele naquela prisão, que deixei em Troade, em casa de Carpo. E no versículo 21, ele fala a Timóteo: apressa-te a vir antes do inverno. Então, entender que Paulo precisava
de alguma roupa, precisava dessa capa para enfrentar o inverno tão rigoroso, irmão. O frio era rigoroso. Os prisioneiros ali, geralmente eles morriam de lepra, ou tuberculose, ou outras doenças contagiosas. Eles morriam por causa dessa situação. Só tinha uma abertura em cima, e pouca luz, onde eles recebiam um pouco de luz, e a comida era jogada de lá, talvez caísse alguma coisa para o chão. E esse era o sofrimento de Paulo, irmãos, do maior apóstolo de Jesus Cristo, aquele que foi arrebatado até o terceiro céu, aquele que ouviu palavras inefáveis, que não é lícita contar aos homens. O final da sua vida, ele está passando por esse sofrimento tão terrível aos nossos olhos. E como que ele, sabendo que estava convicto que estava chegando a sua hora de partir desse mundo, como ele fala, o tempo da minha partida é chegado, como que esse homem de Deus se sente, irmãos? Como que ele se sente? Como que Paulo sente aqui? O que ele fala? Que avaliação ele faz da sua vida? Como ele vê o seu passado? Como ele se sente no presente? E o que ele espera do futuro? Então, sobre isso eu gostaria de falar nesta hora, nesta manhã. Então, Paulo foi um homem, um cristão, um crente, um apóstolo que teve a visão certa, tanto da vida como da morte. E nós podemos com toda certeza imitá-lo, porque ele teve essa visão, como que nós vamos ver. Então, nessa passagem que lemos, nós vemos Paulo olhando em 3 direções: para baixo, para trás e para frente. Então, primeiro, para baixo, para a sepultura. Ele faz sem temor, irmãos, sem medo. Olha o versículo 6. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Oferecido por libação. O que quer dizer isso? A pessoa lê, não entende, né? Literalmente, ele estava sendo derramado. Então, meu sangue será derramado. Isso que Paulo está dizendo. É uma figura do sacrifício do Antigo Testamento, de um dos sacrifícios do Antigo Testamento, uma oferta do Antigo Testamento, que era oferta de bebidas. É o derramar sobre o altar, sobre uma pedra, sobre uma rocha, uma libação de vinho, uma libação de azeite, às vezes até de sangue de um animal. Então, chama... oferecido como libação, um sacrifício, um derramamento de um líquido como oferta a Deus. Então Paulo está falando da sua morte iminente como uma oferta de serviço prestado às igrejas e ao povo de Deus. Então ele já havia falado sobre isso em Filipenses 2:7, ou melhor, 2:17. Mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o serviço e sacrifício da vossa fé, alegro-me e com todo vós me congratulo. Então, ele está dizendo que o tempo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Eu vou ser derramado, meu sangue vai ser derramado. O tempo da minha partida é chegado. Então, Paulo, em vez de ficar deprimido, sabendo disso, irmãos, em vez de ficar deprimido, ele está confiante. Ele enfrenta a morte serenamente. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Isso tem que tocar o nosso coração. Isso tem que falar com nós. A vida desse homem, sabendo disso, tendo a certeza disso. Às vezes a gente brinca, fala da morte e tal, mas porque ela está longe ainda nos nossos planos, né? A gente fala, como é gostoso, né? Estar com Cristo, aquela coisa toda. Porque dentro a gente pensa que tem muitos anos pela frente ainda. Mas quando a coisa está ali, chegando mesmo próximo, ele enfrenta isso aí serenamente. Ele diz, o tempo da minha partida é chegado. Chegou o tempo, é agora. É amanhã. Era ali os dias, não sei o tempo que foi, depois que ele escreve isso aí, mas pouco tempo. Ele sabia. Ele diz mais ou menos assim, sou semelhante a um navio preste a desatracar-se e lançar-se ao mar.
A bordo tudo está pronto. Dessa figura que Paulo usa, aquele navio que vai desatracar e vai se lançar ao mar. Vai embora. Aí ele fala, a bordo tudo está pronto. Pensa um navio se soltando em alto mar e a bordo não tem nada pronto. Falta combustível, falta alimento, falta água, falta tudo. O que seria desse navio que está desatracando para ir embora? E Paulo ele compara a vida dele assim: sou semelhante ao navio pronto a desatracar e lançar em alto mar. A bordo tudo está pronto, tudo está certo. Irmãos, que testemunho precioso, irmãos, que Paulo dá no final da sua vida para nós, para o povo de Deus. Ele não diz, o tempo da minha morte é chegado. Poderia dizer também, mas ele não diz isso. Mas o tempo da minha partida é chegado. Você consegue perceber a diferença? Ele fala, chegou a hora de eu morrer, o tempo da minha morte chegou. Não, ele fala o tempo da minha partida. Está indo embora. O tempo da morte está entendendo que o negócio vai ficar ali, né? Morrer, vai. O que é a morte? A morte é findar, acabou, morreu, terminou tudo. Então, morte geralmente é isso. Dia de finados. Finado quer dizer findou. Acabou. 2 de novembro. Mas Paulo fala, não, o tempo da minha partida é chegado. Então, como se estivesse voando, subindo, indo embora. Que diferença, irmãos. Pensar na morte, pensar na sepultura, pensar numa gaveta, pensar no túmulo. Coisa triste, fica realmente deprime as pessoas. Agora, você pensar na morte como a partida, a sua ida para a casa do Pai, para a eternidade. Isso que ele está dizendo aqui. O tempo da minha partida é chegado. Irmão, aqui o apóstolo Paulo está dando também um testemunho da imortalidade da alma. A morte é a separação da alma do corpo. A morte é a partida da alma para a eternidade. Então, a morte é a saída da alma, ela vai, é a partida. A morte, a alma, nossa alma é imortal, ela não morre, ela não dorme. Então, a morte é a saída, imediatamente sai e chega. Do cristão chega na presença do Senhor. Igual do incrédulo chega também no sofrimento eterno imediatamente, como diz as Escrituras, né? Então, irmão, como é útil, como é bom e útil meditar sobre a nossa partida desse mundo. Eu sei que a maioria não pensa nisso, alguns têm até medo, outros acham que é uma coisa deprimente, uma coisa que não se deve pensar. É o contrário. É o contrário, essas coisas é muito benéfica, é saudável e traz inúmeros benefícios. Você pensar na eternidade, você pensar na sua partida. Irmãos, isso é coisa fantástica, irmãos. Não sei se você pensa nisso. Você vai falar para a pessoa do mundo, isso aqui que eu estou falando aqui, é doideira, entendeu? Quem é que vai querer isso? Eu quero viver, eu quero aproveitar, não quero nem pensar em morte, entendeu? Se quer estragar o dia de uma pessoa, fale da morte para ele. Jogar um balde de água na alegria dele, esfria tudo, né? Acaba com tudo. Nem fale isso aqui perto de mim. Né? E para o apóstolo Paulo, aquilo que as pessoas tanto têm, para ele é um gozo, é um regozijo, uma felicidade. Você vê a diferença de quem tem Cristo e de quem não tem. O valor, irmãos. As pessoas só veem nós assim como um crente, entendeu? Eles não sabem de tudo isso que nós já temos, que nós já gozamos. As pessoas não veem isso em nós. Para eles nós somos um religioso apenas, às vezes até meio fanático, mas eles não sabem desse gozo na alma, dessa esperança que nós temos. E Paulo tinha isso. Então é muito bom, vamos pensar na nossa chegada ao céu. Quando que vai ser a nossa chegada ao céu? Você já pensou? Chegar lá e não é o céu, né? Entendeu? Não tem isso. Se você é um crente em Cristo, não tem como errar a porta, viu? Vai chegar. Se perder na estrada, aí no espaço, não se perde também. Você pode ter a certeza, estou brincando, irmão, certeza. Nós precisamos ter essa certeza, precisamos pensar na nossa chegada, no nosso encontro com o nosso Deus e Pai, encontrar com o nosso Pai Celestial.
Que coisa maravilhosa, irmãos. Encontrar com a pessoa mais maravilhosa do universo, que é Deus, no encontro com o nosso Salvador, ver Jesus face a face. Se isso não toca o nosso coração, o que vai tocar? Um dinheirinho, um cargo melhor, um status, uma fama, meu nome lá sendo aplaudido? Que valor tem isso? O que tem valor? O que toca o coração? Ver Jesus face a face. Eu estou falando o que a Bíblia ensina, veremos o Senhor face a face. Apocalipse 22, 3 fala, né? Contemplarão face a face. Vamos ver o Senhor face a face. Pensar na eternidade com o povo de Deus, irmãos. Primeiro o Senhor, Deus, mas também eu penso nas pessoas, conviver lá com tantos personagens bíblicos e outras pessoas, né, que nós conhecemos na história da igreja, vão ser nossos irmãos, nós vamos conviver com eles para sempre. Conhecer João Calvino, conhecer Lutero, e Maria, mãe de Jesus, e tantos outros, Jacó, e pessoas que nós conhecemos, que já partiram, outros pregadores, outros irmãos, nós vamos viver com eles eternamente. Não tem mais inveja, mais ciúme, mais nada. Vai ser uma coisa assim, fantástica, né? Não tem o que dizer. Então isso deve encher o nosso coração de júbilo, de alegria. O que nos espera ainda? Para que medo? O que nos espera? Estar com o povo de Deus, com um povo que ama a Deus, um povo redimido, um povo santo, um povo maravilhoso. Tem muita gente ruim lá, mas que não é mais ruim agora. Foram transformados, como no meu caso, entendeu? E tantos outros que foram terríveis aqui nessa vida, mas eles estão lá porque houve uma mudança completa, plena, gloriosa na vida deles. Então lá no céu eles são santos, eles são puros, eles não têm nada de pecado na vida deles. Então é muito bom pensar na eternidade também com o povo de Deus. Então não é ir no céu e ficar sentadinho lá sem fazer nada, não, nós vamos reinar com o povo de Deus lá no céu. Irmão, nós devemos também pensar no inferno, viu? Meditar no inferno. Isso aí também é muito salutar, muito útil, pensar também no inferno, no sofrimento eterno do qual Cristo nos livrou. Isso traz gratidão ao nosso coração, traz temor ao nosso coração e traz outra coisa, compaixão para com aqueles que ainda não têm Cristo. Se você não medita e às vezes nem crê na existência do inferno, no horror do inferno, você não vai ter um ímpeto, um desejo profundo de evangelizar, de salvar um conhecido. Estou falando aqui a parte humana, sabe? Quem salva é Deus. Entendeu? De tentar, de falar, de convencer, de dar uma Bíblia, de passar na casa dele, trazer para a igreja, de orar com ele, sei lá o quê. Você sabe que ele vai para o inferno. Entendeu? Agora, se você não pensa nisso e acha que Deus vai dar um jeitinho nele na hora lá, você está enganado. Você tem que saber que essa pessoa que está ao seu lado, aí, vê teu filho, o que eu sofro demais é com isso, às vezes é o filho, às vezes é a esposa, você sabe, se morrer nesse estado, vai para o inferno. Eu sei que meus filhos, se não se converterem, não tem esperança para eles. Então, por isso que eu clamo dia e noite por eles, falo quando eu posso, entendeu? Então, esse conhecimento, esse meditar no inferno, no tormento eterno, traz isso ao nosso coração. Senão a gente acha que, não sei, desculpa te falar aqui, como um católico, acho que no fim Deus vai dar jeito para todo mundo. Nós não podemos ser assim, irmãos. Deus não vai dar jeito para todo mundo. Ele já deu um jeito em Cristo. Tem Cristo, tem a salvação. Não tem Cristo, vai para o inferno. Essa é a palavra mais clara que tem. E você sabendo que a pessoa não crê em Jesus, está vivendo uma vida longe de Deus, pecaminosa. Você sabe, se a morte chegar, ele vai para o inferno. Então o que você faz? Você luta, você chora, você ora, você intercede, você pede constantemente a Deus. E se a gente não pensa no inferno, irmão, como, eu vou pensar em inferno? Eu não, estragar meu dia aí, coisa horrível. Pelo contrário, vai nos abençoar, vai trazer temor, gratidão, sabendo que nós, todos vocês aqui, iam para o inferno se não fosse Jesus. Não sou eu que fiz coisa muito errada, vocês todos aqui. Todos vocês aqui. Ninguém ia escapar do inferno. Nem a Sara, nem Manuel, ninguém ia escapar do inferno. Eles vão escapar porque eles creem em Jesus.
Só por isso. Então nós temos que meditar também no inferno, porque isso traz gratidão ao nosso coração por tão grande salvação que o Senhor nos deu, tão grande misericórdia que Cristo teve para com cada um de nós. Isso nos ajuda, irmãos, também a desprender um pouco desta vida, irmãos. Porque, na verdade, nós somos presos a isso aqui, irmãos. Não adianta que nós somos presos, eu vejo na minha vida, nós somos presos a essa terra aqui. Nós pensamos o tempo todo em coisa terrena. Como é difícil levar o nosso pensamento nas coisas eternas, as coisas de Deus, as coisas espirituais. Você está lendo a Bíblia, fechou a Bíblia, aí já começa a luta do dia a dia, vai até a noite lê mais um pouquinho, mas daqui a pouco você vai deitar, você fica pensando já no dia de amanhã, tudo relacionado. Não falando coisa pecaminosa não, falando só da vida mesmo aqui. Entendeu? Então isso aqui nos ajuda a gente desprender um pouco. Né? Às vezes não abrir mão de algumas coisas, tem situação que a gente não vai relevar, deixa para lá. E por quê? Porque a gente tem isso aqui em vista. Se a gente não tem, a gente vai se agarrar naquilo que a gente tem. Por que a maioria das pessoas eles são assim? Ó? Porque é a única coisa que eles têm. Eles têm que se apegar nisso, porque isso é o tesouro dele, é a esperança deles. Qual é a esperança dessas pessoas? Eu converso com bastante idosos, pessoa mais de idade, a esperança dele é o que ele tem no banco. Tem que fazer tem que fazer, é claro que nós temos que poupar, temos que ter uma reserva, entendeu? Momento difícil que possa vir, mas a confiança não pode estar nisso. A Bíblia diz que é a instabilidade da riqueza, não dá estabilidade para ninguém. Mas a pessoa não tem Deus, não tem Cristo, ele tem que se apegar a isso. Então a segurança dele, o que conforta o coração dele, é saber que ele tem uma reserva lá, que ele tem uma casa, que ele tem um terreno, qualquer coisa vendo aquele terreno. Ele fica ali, apoiado nisso. Pensa que não? Pensa que não? Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Fica apoiado nisso. Se precisar qualquer coisa, eu desfaço daquele lá e vendo. Entendeu? Mas eu tenho lá uma reserva lá. Então, a confiança dele está nisso. Então, ele tem que se prender a isso. Então, está totalmente enlaçado. Então, nós não podemos, irmãos. Nós temos que desprender disso. Então o apóstolo Paulo olhou para baixo, para a sepultura, sem medo, porque ele sabia que partir é estar com Cristo. Ele havia escrito aos Filipenses 1, 23, tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha o desejo de partir deste mundo. Vê como que é contrária a mente do mundo. Ninguém quer partir, só faz tudo para viver. E deve fazer, porque é um dom de Deus a vida. Mas Paulo, ele fala em Filipenses, ele não estava... Aqui ele fala na primeira prisão, depois ele viveu no mínimo mais 2 anos. Ele saiu da primeira prisão. Agora, em 2 Timóteo é a última. Ele foi 2 vezes preso lá em Roma. Então aqui ele estava preso também em Filipenses. Então ele fala... tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aos Coríntios ele escreveu, entretanto, estão em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Estão em plena confiança. Irmãos, isso que nós precisamos ter, essa plena confiança. Plena, não precisa se esforçar, pensamento positivo, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu. Nada disso, irmão. Aí tem que ser uma coisa que jorra em você, você sabe, já está dentro de você. Deus já te colocou essa certeza da vida eterna, da salvação, que Cristo é teu Salvador. Então Paulo ele fala que estou em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, 8. Irmãos, quem dera pudesse nós também dizer com a mesma convicção ao chegar a nossa hora. Estou pronto, estou tranquilo, estou seguro na mão de Cristo. Que coisa boa, irmãos. Eu provei um pouquinho disso aí, já cheguei perto ali, entendeu? E graças a Deus, eu me alegro em Deus porque pude sentir realmente isso aqui, não teve temor, medo nenhum, pelo contrário, uma alegria indizível, cheia de glória, se fosse a hora da partida, né? Então, isso aqui é maravilhoso, irmão. Isso aqui não tem mérito nenhum, é a graça de Deus em nossas vidas, a graça de Deus. Então Paulo fala, meu coração está cheio de alegria, está cheio de júbilo. Estou cheio de alegria, cheio de júbilo, sabendo que estou partindo, irmão. Certa vez, Spurgeon contou, né? Ele conta que
Certa vez ele visitou um membro da sua igreja que estava próximo da morte. Está bem, antigamente chamava moribundo, né? Estava moribundo, estado terminal. Estava próximo para partir. Então o Spurgeon foi fazer uma visita. E o Spurgeon fala, ele estava tão feliz, mas tão feliz, como quem vai a um casamento. Entendeu? E Tarei Spurgeon fala assim, aí como que o Spurgeon diz? Então o Spurgeon disse, isso faz que eu pregue mais e mais a Cristo. Isso faz que eu pregue como um leão. O jeito do Spurgeon, é engraçado de falar, né? Entendeu? Então ele vai visitar um membro da igreja dele que está partindo, que está morrendo, mas ele estava tão feliz, o Spurgeon fala, como se estivesse indo para um casamento. Né? Falar, então eu vou continuar pregando, porque vale a pena mesmo, né, pregar o Evangelho. Agora você visita outros que não têm Cristo na hora, perto do leito da morte, vai para você ver o que você encontra ali. Angústia, pavor, medo, entendeu? Medo. Mas aqui ele estava feliz. Meu irmão, em segundo lugar, o apóstolo Paulo olha também para trás, para o seu passado, e pôde dizer, estou perdoado, estou limpo. Tudo foi pago por Cristo, meu Salvador. Não devo nada para a lei e nem para a justiça divina. Tudo foi pago, tudo está certo. Sabe que nós temos essa certeza que tudo está pago? Irmão, o que traz temor é quando você deve alguma coisa. Se deve alguma coisa, se você é chamado para se apresentar para uma autoridade, um juiz, mas você não fez nada, você vai tranquilo. Eu nem sei o que eles estão me chamando lá, mas sei o que for, eu não devo nada, não fiz nada errado. Então você vai com consciência tranquila. Mas se deve, ai. Então, Paulo aqui, ele estava tranquilo, não tinha nada, tudo já estava certo. Ele já tinha escrito aos romanos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você tem essa certeza que tudo já está certo na sua vida? Por quê? Porque você pode partir qualquer hora daqui. Qualquer hora. Não precisa ter idade avançada para partir, para morrer. Qualquer hora. De tantas formas que nós podemos morrer. E está tudo certo já, não tem nada para se acertar na sua vida. Tudo está certo, tudo está pago. Com a lei de Deus vai cobrar. A lei de Deus é implacável. Deus também é implacável, irmãos. No acerto de conta, não vai ficar nada fora. Então nós estamos todos perdidos. Não, nós temos aí o grande, supremo advogado. Temos Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele está à direita do Pai, como diz o apóstolo João. Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Então tudo está certo porque eu estou em Cristo, porque você está em Cristo. Porque Cristo é teu Salvador. Irmão, a base da nossa fé, a base da nossa certeza, a base do nosso perdão, irmão, ela é tão segura, porque ela é Cristo. Se você confiar em qualquer outra coisa que não seja Jesus, vai falhar. Você vai ficar com medo, você vai ficar temeroso, entendeu? Se você basear na sua bondade, na sua pureza, nas coisas que você faz, você vai estremecer. Porque você não sabe se fez tudo o que devia fazer, você não sabe se... A nossa base, irmão, é Cristo. Você só pode se apoiar em Jesus para essas coisas eternas, para a salvação. Tudo está certo por causa de Cristo. E não é só falar da boca, é ter essa experiência realmente com o Senhor. Ter essa experiência com Deus. Então tudo está pago. Não tem mais nada para ser acertado. Olhando ainda para trás, para o passado, para o seu ministério que estava se findando, ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É o versículo 7. Então, a declaração mais sublime do maior apóstolo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, o velho missionário, coberto de cicatrizes das batalhas, olhando retrospectivamente para a luta
longa, difícil e atroz, ele solta um brado de exultação: venci, venci, venci. Coisa linda, irmãos. Chegar no fim da vida, você olhar para trás, saber que você venceu. Você não, ele sabe que foi Cristo. Venceu, combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Diz Paulo, completei a minha carreira, eu guardei a fé. Irmãos, que visão linda da vida. Que exemplo de vida. Mesmo lá na masmorra, mesmo numa prisão, Paulo estava cheio de júbilo, cheio de confiança. Eu venci. Ele solta um brado de exultação: eu venci. A graça de Deus me sustentou até aqui. Quanto sofrimento, quantas lutas, mas em Cristo eu venci. Em Cristo eu venci, está dizendo. Ele havia escrito lá em Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o contexto ali é sofrimento. Fome, nudez, perigo, espada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Então Paulo completou a carreira que recebeu do Senhor Jesus. E a pessoa chegar no fim da sua vida e saber que você não completou a sua carreira? Que Deus tinha algo para você fazer na tua igreja e você não fez? Deus tinha algo para fazer no reino dele e você retrocedeu por causa, às vezes, de uma oferta melhor aqui na terra? Você deixou de fazer aquilo que você tinha certeza que Deus estava te chamando para fazer? Agora, chegar no final da vida, você não poder dizer isso. Completei a carreira, aquilo que Cristo colocou na minha mão, eu fiz. Ainda que seja pouco, irmãos. A gente vê os grandes pregadores, Hernandes, Billy Graham e outros aí, entendeu? É a porção deles, a nossa é menos. Mas vamos ser fiel no pouco, né? Sobre o muito o Senhor nos colocará, e vamos entrar no gozo do seu Senhor. Então Paulo completou a sua carreira, a carreira que recebeu do Senhor Jesus. Vejamos um testemunho de Paulo, bem antes desse acontecimento, lá em Atos 20, versículo 24, ele diz assim: porém nada considera, antes dele começar, estava começando a carreira aqui, olha o que ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Depois ele viveu muitos anos ainda, mas ele já tinha isso no seu coração. Atos 20, versículo 24. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Eu não vivo para me agradar, para o meu prazer, para me satisfazer a minha vida. Não. A vida não é preciosa para mim. O que é precioso é que eu complete a minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. E Paulo fala que esse ministério é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então isso é a visão certa da vida. Completar a carreira que Deus nos deu. Não importa se isso traz sofrimento, traz luta, traz desavença às vezes com a família, não importa. Não importa, o importante é ser fiel ao Senhor. Então ele cumpriu fielmente o seu ministério. Ele completou a carreira, não a interrompeu, não deixou pela metade, apesar de incontáveis lutas. Se alguém tinha motivo para desistir, era Paulo. Ele tinha motivo para desistir. Eu quero falar apenas uma dessas lutas, que são inúmeras. Quero ler, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, em Atos 14. Atos 14, versículo 19. Atos 14. O título em cima é Paulo é apedrejado. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto, como se Paulo tivesse morrido de tanto levar pedradas. Versículo 20, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, o que eles fazem? Ele volta para onde tinha sido apedrejado. Ele volta para Listra, Icônio e Antioquia. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Ele é apedrejado aqui em Antioquia, Icônio, ele é dado por morto, aí ele melhora e volta lá, continua o seu ministério pregando. Então não tinha vida preciosa para ele mesmo, não. Ele queria mesmo servir o Senhor. Mas essas coisas aqui enchem o nosso coração e nos dá uma tristeza também de ver a nossa miséria, né? Como que estamos longe de uma vida consagrada ao Senhor. Como que estamos longe? Da vida de Paulo, biografia de outros homens de Deus, é gostoso ler, mas deixa a gente lá embaixo. Meu Deus, como que esses homens oravam, como que esses homens trabalhavam, como que esses homens confiavam em Deus, né? Meu Deus, mas que coisa, que distância que eu estou. Mas é bom, por outro lado é bom, pelo menos você desperta um pouco, né? Então, irmão, bem-aventurados que no final da vida pode olhar para trás e fazer semelhante declaração. Venci, completei a carreira e guardei a fé. Em terceiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo olha também para frente, para diante. É o versículo 8 do nosso texto, 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então Paulo contempla a coroa, o galardão, a recompensa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando que aqueles soldados romanos iam imaginar que Paulo estava num estado desse, né? Ele via Paulo lá, ou se tiver outros prisioneiros, como um coitado, né? Mas já estava contemplando o galardão, a recompensa, a coroa da justiça. Mas quem olhasse para Paulo não via nada disso, né? Essa a pessoa olha para nós, apenas um crente, mas não sabe o tesouro que está dentro de nós, as bênçãos que nos aguardam, aquilo que nós já temos em Cristo. Perdão, nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Eles falam que são, mas se não tem Cristo, não são nada. São mera criatura. E estão indo para o juízo. Então, Paulo aqui ele contempla. Então é o Senhor Jesus quem dará a recompensa. Ele é o reto juiz. Ele tem o conhecimento completo de tudo. Os seus olhos são como chama de fogo. Então Jesus, Ele que vai dar, Ele que vai julgar a cada um de nós. Então Ele avalia tudo, irmão, tanto os feitos, as obras que nós fizemos, como a motivação daquelas obras. Então nós aqui temos condições de ver somente a obra boa que um crente fez, mas não sabe a motivação daquilo. Por isso que a Bíblia diz que muitas obras vão ser queimadas. O dia do juízo vai provar isso. A pessoa vai ser salva, mas as obras vão ser queimadas, porque não foi feito com motivação certa, que é a glória de Deus. Foi feito assim para nos aparentar, para nos fazer uma barganha com Deus, ou para mostrar para o irmão, para provar que nós somos bonzinhos, tal, entendeu? Então não tem valor nenhum. Mas quando nós fazemos exclusivamente para a glória de Deus, aí tem recompensa. E o Senhor sabe disso, né? O seu julgamento será preciso e imparcial. Então, irmão, o apóstolo Paulo, por que ele fala o reto juiz? Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Por quê, irmão? Porque Paulo teve muitos julgamentos injustos na sua vida. Começou lá no Sinédrio dos judeus, depois foi com o governador Félix, depois o governador Festo, depois o rei Agripe, e por último o imperador Nero. Tudo injusto. Paulo não fez nada errado, mas foi condenado em todos. Como criminoso, como bandido, e a sentença dele era
Não foi crucificação porque ele é cidadão romano, senão ia para a cruz. Então foi decapitado. Então todo aquele julgamento que Paulo passou lá no livro de Atos, tudo injusto. Depois que ele fala, o Senhor Jesus, o reto juiz. Então é maravilhoso isso. Não é mais César, não é mais Agripa, não é mais nenhum deles. Agora é o Senhor Jesus. Não é o imperador romano, não. Mas é o Rei da Glória quem vai me julgar. E ele é justo. Ele é justo, ele é um justo juiz. Ele não comete injustiça. E Paulo fala aqui também, irmão, da coroa da justiça. Ele fala que não é só para ele que era apóstolo, né? Não é só para ele, e sim para todos, o quê? Que amam a volta de Jesus. Todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe que nós amamos a volta de Cristo? Ou nem pensamos nisso? Ou às vezes ficamos até com medo de pensar. Mas sabe que nós amamos, sabe que nós anelamos ver Jesus, o céu se rasgando e Jesus descendo, e nós encontrando com Ele. Hoje parece que os crentes não pensam mais nisso, né? Parece que nem passa mais pela cabeça o negócio dele, parece que nunca vai acontecer, né? Uma utopia. Mas Paulo ele fala que todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Você aguarda com amor a vinda de Jesus? Você anela a vinda de Cristo? Ou você nem pensa nisso? Então cada um sabe de si, né? Então, Paulo fala, o reto juiz a quem ele amava e servia de todo o coração. Agora ele vai ser meu juiz, meu salvador, agora vai ser meu juiz, ele que vai me dar a coroa da vida. Irmãos, tudo começou na vida de Paulo, essa visão certa da vida e da morte, tudo começou com a sua conversão na estrada de Damasco. Paulo teve um encontro transformador com Cristo. Todos nós sabemos que ele era um perseguidor da igreja, e já tinha matado, ou mandado matar muitos cristãos, encerrado na prisão, mas ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Tudo começou nesse encontro no caminho de Damasco. Então, para nós termos essa visão de viver para a glória de Deus, viver para servir a Deus, a visão da morte, que não é apenas o fim, a sepultura, mas estar com Cristo, primeiramente nós temos que ter um encontro com o Senhor, que é a nossa conversão verdadeira. Senão não tem jeito, irmãos. Se não tiver um encontro, se não tiver salvo, nós não vamos ter a nossa parte espiritual vai estar morta, ela tem que estar viva. Então você vai pensar no céu, aquilo não vai ter graça, vai ser um negócio aguado. Você vai pensar na volta de Cristo, vai até dar medo. Por quê? Porque você está tão gostoso aqui, né? Tem um carro tão bonito, tenho isso, tenho aquilo, vivo tão bem aqui, então você não vai. Você está só, a sua parte física viva, sua parte espiritual está morta. Então ela precisa ser vivificada, e ela é vivificada nesse encontro, no novo nascimento. E a partir daí nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã, um mais, outro menos, vamos crescendo. Mas sem esse encontro, Paulo nunca ia ter essa visão. Pelo contrário. Não tem como ter, irmãos. Não tem, nós vamos ser presos por essa vida aqui, nós vamos estar amarrados no dinheiro, no bem materiais, no nosso status, na nossa moral, em tantas outras coisas, a nossa justiça própria, nós vamos estar presos em tudo isso. Mas agora, quando nós conhecemos Jesus, aí é tudo diferente. Então tudo começou com isso. Então Paulo amava Jesus de verdade, de todo o coração, ele deu a vida. Porque Jesus o capacitou, é claro, não estou exaltando Paulo aqui, estou falando porque Deus dá essa graça. Então somente Jesus pode dar a visão certa da vida e da morte, senão ninguém tem. Então Paulo experimentou essa visão, e por isso ele pôde olhar para baixo, para a sepultura, e contemplar sem medo a sua própria morte. Ele pôde olhar para trás e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu vivi para a glória de Deus. Como é gostoso, irmão, quando está próximo, né? O fiozinho lá vai se rompendo, já o pequeno fio do tempo vai começar a grande eternidade. Está pertinho ali, vai romper.
a partida. Como é gostoso saber que você viveu para a glória de Deus. Se você viveu para você mesmo, qual é a vantagem agora numa hora dessa? Você guardou muito dinheiro, o que valeu disso? Agora, se você investiu, se você fez, se você serviu, se você deu, aí sim. Aí você vai ter júbilo nesta hora. Nós temos que pensar nisso, irmão, porque vai chegar. Se não fosse chegar, pode ser que um dia venha, né? Quem sabe? Aí não precisa nem falar isso. Mas nós sabemos que vai chegar a nossa hora. Pode demorar 50 anos, 60, 70, mas vai chegar. Então é bom a gente começar a juntar tesouro, como o Senhor Jesus disse, juntar tesouro, não aqui na terra, mas lá nos céus. Juntar para vasos, tesouro no céu, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode fazer nada com eles. Entendeu? E aqui nós podemos perder tudo isso aí, uma hora para outra. Então ele pôde fazer isso. Paulo também olhou para diante, para frente, com plena confiança. Estou indo para o céu. Estou indo habitar com meu amado Salvador. Irmão, que nós também tenhamos esta visão da vida e da morte. E com a mesma graça de Deus, seremos também vencedores. Que Deus nos abençoe, irmãos. Isso aqui possa nos despertar. Senão nós vamos ficar presos somente às coisas aqui dessa terra. É bom a gente dar uma chacoalhada pela palavra de Deus, para a gente acordar para as coisas que têm realmente valor. As coisas eternas. Porque isso aqui é verdadeiro. Não estamos inventando história. Isso aqui é verdadeiro. Isso aqui vai acontecer. Talvez um está mais próximo, como no meu caso, estou mais próximo, mas alguém aqui pode passar na frente, né? Então, ninguém se sabe. Mas tem que ter certeza que vamos. E como é que é gostoso, irmãos? Você vive tranquilo. Chegou, você sabe que está bem. Não porque você é bom, não porque você faz isso, faz aquilo. Por causa do Senhor, que é teu Salvador, que você realmente ama.